Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre os protestos que têm acontecido em Cuba, como isso tem a ver com bloqueio, afinal, o que é o bloqueio econômico que Cuba sofre. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Lembrando que você pode também nos apoiar pela plataforma do Padrim, que vai estar aqui nos comentários, aqui no link, da descrição desse vídeo. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que a Revolução Cubana, ela vai ocorrer em julho de 1959, onde o jovem advogado Fidel Castro vai, junto com os revolucionários, acabar com a ditadura do Fulgêncio Batista. E assim que há essa Revolução Cubana, boa parte da ilha, ou quase toda, os meios de produção da ilha, mas principalmente os meios de produção ligados aos Estados Unidos, empresas americanas, vão ser estatizados, vão ser confiscados pelo governo. Obviamente, os Estados Unidos não vão deixar isso barato e vão começar uma série de bloqueios e de impedimentos para que Cuba tivesse acesso aí ao mercado americano e, ao mesmo tempo, aí, mercado internacional. É importante salientar que Cuba, Fidel Castro, quando percebe que começa esse bloqueio, quando os Estados Unidos começam a dificultar a vida dessa jovem república revolucionária, ele transforma ela numa república socialista e aí tem o apoio e o desenvolvimento da União Soviética. Então, durante o período da Guerra Fria, Cuba era subsidiada pela União Soviética, ok? Antes da Revolução Cubana, boa parte da produção da ilha era de açúcar, até porque Cuba, como uma ex-colônia da Espanha, todo o seu mercado interno, toda a sua estrutura de produção era voltada aí para a exportação do açúcar. Eu vou citar aqui para vocês, daqui a pouco, quais são os principais pontos desse embargo econômico e como que isso afeta a ilha. Mas é importante salientar que para os Estados Unidos, qual é o objetivo moral, digamos assim? Como que eles justificam esse bloqueio de 60 anos já à ilha do Caribe, a Cuba? Eles dizem o seguinte: a gente só vai levantar esse bloqueio quando houver uma eleição livre, democrática e Cuba não for mais uma ditadura comunista. Sendo que aí é o seguinte, se a gente pensa em termos de geopolítica, se o objetivo americano fosse colocar um bloqueio econômico em qualquer país que fosse contra a liberdade, não era para ela ter comércio com a China, não era para ela ter relações diplomáticas com a Arábia Saudita. A China não é, nunca foi, não vou dizer que nunca será, que nunca se sabe o dia de amanhã, mas até o momento a China é uma ditadura comunista, ok? Ainda que não seja comunista de fato, seja já um capitalismo de Estado. E a Arábia Saudita é uma economia capitalista, mas é uma ditadura. Então repare que, ideologicamente falando, esse é o motivo. Na prática, por que há esse bloqueio? Porque na visão dos Estados Unidos não é possível admitir uma ilha pequenininha, muito próxima do território americano, que durante muito tempo foi considerado quintal dos americanos, bater de frente ou mesmo tentar contestar a hegemonia americana. Dito isso, vamos explicar quais são os principais pontos desse embargo, para que a gente possa aí falando sobre esse assunto. O primeiro que a gente tem que entender, as primeiras sanções econômicas foram adotadas ainda em 1960 pelo governo do então presidente Dwight Eisenhower, em resposta à decisão do governo cubano de estatizar os bens de empresas americanas na ilha, ok? Aumentar a taxação de produtos dos Estados Unidos e estabelecer relações comerciais com a União Soviética. Depois, a gente vai ter o fracasso da invasão da Baía dos Porcos, em 1961, quando então o presidente Kennedy tenta aí armar um grupo de contra-revolucionários para tentar depor o governo de Fidel Castro. Esse mesmo presidente, o Kennedy, vai fazer um embargo total de comércio a Cuba, com exceção de alimentos e remédios. Ele vai se basear na Lei de Comércio com o Inimigo, que havia sido aprovada em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, e na Lei de Assistência Exterior, promulgada em 1961, que permite manter o embargo contra Cuba e proíbe que fundos de ajuda internacional dos Estados Unidos sejam destinados ao país caribenho. Depois, em 1979, a Lei para a Administração de Exportações vai permitir estabelecer restrições alfandegárias por motivos de segurança nacional. E aí, com a queda da União Soviética, o Congresso dos Estados Unidos, em 1992, vai aprovar a Lei para a Democracia em Cuba, conhecida como a Lei Torricelli, que proibia subsidiárias de empresas americanas em outros países de negociar com Cuba, assim como a viagem de cidadãos dos Estados Unidos ao país. Então, repare que, até esse momento, os Estados Unidos vão tentar, ao longo das décadas, impedir ao máximo a sobrevivência do regime. Esse é o objetivo final, impedir a sobrevivência do regime cubano. E aí você vai ter também a Lei para a Liberdade e Solidariedade Democrática Cubanas, conhecidas como a Lei Helms-Burton, de 1996, que vai reforçar o embargo, incluindo restrições a empresas de outros países, olha só, de negociar
com a ilha. E aí em 2000 a gente vai ter a lei de sanções comerciais e o aumento do comércio. E aí com isso a gente vai ter um certo relaxamento do embargo, no momento que permite a exportação de Cuba de alimentos, produtos agrícolas e medicamentos. Sendo que, na prática, é inegável que esse bloqueio, que essas leis, esse conjunto de bloqueios e embargos dificulta a sobrevivência do regime. Mas dizer que Cuba não consegue ter comércio com outros países, isso é uma mentira. Atualmente, e eu já vou entrar nesse mérito, mas eu vou só te citar aqui quais são os principais países que atualmente têm contato aí com Cuba, tá? Os principais países. Tem Venezuela, China, Espanha, Canadá, Rússia, México, Holanda, Itália, França, Alemanha e os próprios Estados Unidos, pasme, que, segundo os dados de 2019 do Instituto Nacional de Estatísticas, e informações de Cuba. Então, atualmente, os Estados Unidos vendem, por exemplo, remédio, vende frango para Cuba. Como é que funciona o embargo? Vamos supor que eu sou o regime cubano e eu quero comprar petróleo da Rússia. Eu posso comprar, mas eu não posso usar o sistema americano. Então, eu não posso usar dólar, eu vou ter que comprar diretamente da Rússia em rublo. E aí eu consigo esse produto. Eu quero comprar do Brasil, por exemplo, carne de boi. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprar de uma empresa brasileira e eu tenho que comprar diretamente em reais. Sendo que aí qual é o problema? Uma das leis diz o seguinte, que uma empresa, por exemplo, brasileira, que venda para os Estados Unidos, tenha comércio lá, a Friboi. A Friboi vende carne para os americanos. Então, a Friboi teria uma dificuldade maior de vender carne para Cuba, porque iria barrar nesse bloqueio. Atualmente, uma coisa que é importante a gente salientar, só para a gente ter uma noção desse bloqueio, é que o embargo, todo ano, desde 92, ele chega na ONU, os países falam, vamos acabar com o embargo. E os Estados Unidos falam, não quero, não vou deixar. E aí, agora em 2016, chegou a ter 191 votos a favor e nenhum contra. E existem na ONU 193 membros. Claro que o próprio Estados Unidos se absteve, mas ele não foi favorável a acabar com o bloqueio, nem vai. Enquanto tiver uma ditadura ou qualquer tipo de regime em Cuba contrário aos interesses americanos, não vai acabar o bloqueio. Bruno, então todos os problemas de Cuba são por causa do bloqueio? Não. A própria estrutura do Estado cubano, ela é ineficiente, porque há muitas empresas, principalmente que nós chamamos de joint ventures, ou seja, vamos supor que eu, Bruno, queira abrir um cassino, melhor, um hotel em Cuba, e eu sou brasileiro. Então eu tenho que ir para Cuba, vou conversar com o governo cubano, e aí vou ter que abrir uma segunda empresa, onde vai ter controle do governo cubano e uma parte do controle dessa minha segunda empresa, para que eu possa então abrir um cassino ou um hotel em Cuba. Então, de fato, o bloqueio, ele é cruel, ele é escroto, mas ele não é o único motivo que faz com que Cuba não consiga se desenvolver. Além do bloqueio, você tem a questão da ineficiência do Estado cubano. Se Cuba tivesse pego o exemplo da China, por exemplo, e criado zonas de livre comércio, ou ter facilitado a existência de empresas privadas ou mistas, talvez o sistema cubano ou a ilha como um todo o país não tivesse nessa situação. Se Cuba fosse um regime capitalista, ainda que fosse uma ditadura, ok? Ainda haveria esses problemas por causa do bloqueio, mas seria menor. Então, no fundo, o problema de Cuba são dois: o bloqueio e o segundo, que não pode ser deixado de lado, a ineficiência do governo cubano, a ineficiência do governo. Ainda assim, Cuba consegue, por exemplo, ter um bom índice de desenvolvimento humano, ela consegue ter uma boa estrutura de saúde. Você não tem, por exemplo, falta de insumos médicos em Cuba. Entretanto, com a pandemia isso se agravou. E é por isso que agora, recentemente, dia 11 de julho, o povo cubano foi às ruas protestar contra o regime, não só por causa da pandemia, mas também porque muitos cubanos já estão cansados desse modelo econômico, político existente na ilha. E aí Cuba conseguiu, e poucos são os países que conseguem ter esse controle das redes sociais. Eu posso falar de cabeça aqui 3, China, Irã e Cuba, e Coreia do Norte, mas Coreia do Norte é um caso muito pior, porque não tem nem internet no país, é muito mais fechado, mas esses países, China, Irã, por exemplo, e própria Cuba, conseguem aí facilmente derrubar a internet ou impedir que os seus cidadãos tenham acesso às redes sociais. E foi isso que o governo cubano atualmente fez. A gente tem que deixar as paixões de lado e entender como funciona a questão do bloqueio em Cuba e por que isso acontece. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você deixa nos comentários. E aí eu quero saber a sua opinião. Você acha justo os Estados Unidos, depois de 60 anos, continuar mantendo um bloqueio econômico a Cuba? Sim, não e por quê? Um grande beijo e até a próxima.